Boa tarde, pessoal. Mário Fig. Vamos lá. Análise do dólar, tá? Muita gente perguntou como é possível, tá? Eu vou resumir, porque na verdade é o seguinte: o que vocês têm que assistir, estudar, são muitas análises, não análises demoradas e tão detalhadas assim. Então, vou tentar fazer uma análise bem rápida e sucinta para vocês entenderem, tá? O mensal é inegável que estava para fraqueza, porém estava numa região que eu já falei para vocês que é uma região de ação, aonde ele pode avançar ou recuar. Então essa região é sempre, você tem que dar muita atenção a ela e você leva isso para o semanal, tá? Então você tem que olhar esse mensal como um mensal com a fraqueza, mas uma fraqueza não muito intensa. Então aí você leva isso para o semanal. Essa fraqueza não muito intensa, você também chega aqui no semanal, já está 3, 4 semanas o dólar, assim, naquela região, aquela região que quanto mais abaixo, né, gente, assim, mais a tendência de estar num final de movimento para poder entrar força. "Ah, Mário, mas então é força?" Não, não, é fraqueza. Só que você tem uma fraqueza pouco intensa no mensal, você tem uma fraqueza pouquíssimo intensa no semanal, e aí você chega, então vamos fazer o seguinte, vamos operar fraqueza, né, mensal fraco, semanal fraco, DA o D1 forte, entrou força no D1. A gente teve aqui um score abrindo aqui bem um pouquinho acima da verde. Tá, então vamos operar fraqueza? Como é que a gente vai operar fraqueza contra esse D1? Aí você volta no mensal. Dá para operar fraqueza contra aquele D1? Pô, o mensal tá fraco. Dá para operar fraqueza? Pô, o semanal também está muito fraco. O D1 está forte, muito forte, ele, né, veio, ó, decolando, olha, acompanha aqui os. E aí você fala: "Pô, então vou fazer o seguinte, então já que o mensal está fraco, mas está pouco fraco, eu diria assim, né, o semanal está fraco, porém com uma fraqueza também restrita, né, eu quase poderia chamar de força, não posso chamar de força, tá, mas você vê que ele está assim lá, já no final do movimento, e quando você tem D1, você tem a abertura do score para força. Bem, então, somando, fazendo a estruturação da moeda nesses 3 time frames, é força. Aí você chega em H4, aí ele está lá no extremo acima, com apenas uma quebra, tá. Aí você coça a cabeça e fala: "Nossa, e agora? É força, é fraqueza, o que que é?", né. Então, quando você chega nos 3 time frames e chega à conclusão de que a estrutura do ativo é para força, você vai buscar em H4 e H1 se isso vai ser exercido hoje. "Pessoal, vamos operar hoje essa força?". Aí você chega aqui em H4, vê ele forte, porém com essa quebra, tá, essa quebra de score para fraqueza. E aí você pensa: "Nossa senhora, então eu opero fraqueza, eu opero força?". Aí você acaba ficando em dúvida. Aí tu dá uma olhada no H1. O H1 vinha decolando na força. Aí, vamos fazer uma pausa. Aí a gente volta lá. Mensal tá para fraqueza, mas uma fraqueza pouco intensa. O semanal para fraqueza, mas uma fraqueza. O mensal eu acrescentaria o ponto de parada, tá, gente? Então, isso tem que ser levado em consideração, com muito carinho. O semanal, nossa, já estava lá na bacia das almas. Então, quando esse D1 se demonstra forte e o H4 vinha forte, o D1, gente, vinha forte, então não tem como a gente ver fraqueza aqui, mesmo contra esse H4. Tá, você não gostou da quebra de score em H4, porque você pensou que ele ia fazer isso? Beleza, tá correto, mas fica fora, entende? Não entra. Se você está em dúvida, não entra. Mas daí até entrar numa fraqueza, aí é um pouco mais complicado, tá bom, pessoal? Então, quando a gente identifica que é força, nós buscamos se a gente vai operar essa força hoje. Poderia até ser, tá?
Eu e os GTAs não entramos nessa força, infelizmente, porque pagou muito bem. Só que como o pessoal pediu, eu estou analisando, mas não era assim, não foi uma análise impossível, tá, não teve nada de anormal aqui. Foi identificado força nos time frames maiores que dão a direção. O H4 ele estava forte, porém acima, eu concordo, mas o H1 vinha o H1 vinha com força, o H1 não ia atrapalhar. "Ah, Mário, mas estava dentro do box, você fala sempre que é um local de reação, ele poderia daqui mesmo descer?" Poderia, poderia, mas tinha fraqueza nos time frames maiores para que o H1 se comportasse dessa maneira? Não, nós vimos que era força. Se a gente viu que era força, a probabilidade maior era do H4 descer para fazer o seu ciclo de fraqueza ou subir? Então, se a gente entendeu que a distribuição é força, nós temos que ficar atento com a tentativa de pegar essa fraqueza. Tá bom, pessoal? Vamos estar sempre atento e eu já falei 10 vezes, vou continuar falando. Nós não operamos H4 e H1, nós operamos o ativo. Se vocês operassem até o H1 aqui, estava até ok, mas se vocês operassem esse H4, estavam com problema, entendeu? Então, se você vê uma, uma força na distribuição, né? Inclusive no D1, o H4 força, só tinha essa quebra. E o H1 força, não tem como você operar fraqueza, se você for pensar, né, por esse viés. Então, pessoal, muito cuidado, muita tranquilidade na hora de fazer a análise, não tem pressa. Domingo, então, cara, pelo amor de Deus, vá abrir o portfólio lá para as 10, 10 e meia, 11 horas, meia-noite, quando você tiver plena convicção do que você está fazendo. Tudo bem? Na próxima análise, vou fazer a análise do áudio e vocês vão ver que tem que ter calma. O áudio eu abri, cara, com muita calma, acho que 1 hora e meia depois. Então, pessoal, fiquem calmos na hora de fazer a a análise e não se precipitem. Entrem no momento em que vocês tiverem convicção do que estão fazendo. Tá bom, pessoal? Bons trades, boa sorte a todos e vamos para o topo, né? É lá que a gente vai se encontrar. Tudo de bom.